Então, olha, a teoria das cores, a gente pode escolher vários caminhos, né? Tem algumas coisas que são mais complicadas, né? Vou tirar aqui o cursor. Se a gente for pelo caminho do Goethe, né? A gente vai tropeçar nesse tipo de teorias, né? Que ele desenvolveu, além de escrever tudo que ele escreveu e todas as coisas importantes que ele deixou, ele fazia tabelas de cores com aquarela e ele entrou em níveis muito complexos, né? De estudos de cor, né? Se a gente for seguir Isaac Newton também vai dar bastante trabalho, né? E tem outros caras, tem outras fórmulas, né? Outros mecanismos de estudo de cor, cada um mais complicado do que o outro. E complicar é muito fácil, né? Você entrar por um caminho complexo, você pode encontrar, inclusive, esse Munsell, né? A gente vai ver muita coisa dele lá na frente. Ele é um outro estudioso de cores, né? E você pode comprar o kit, né, de Munsell Hill, botar na sua mesa, fica bonitinho e tal, né? Outros caras fazendo, inclusive, conexões de música com cores, né? Isso aí, dentro desse esquema, tem o Círculo das Quintas. Quer dizer, complicação a gente encontra de vários tipos, né? E aí você olha e diz assim, nossa, isso era tudo que eu queria para mim, né? Todas as cores, todas as canetinhas e tal. Não, cara, isso daqui, na verdade, é fetiche, tá? Isso aqui é puro fetiche, isso daí é um labirinto. Se você comprar todas essas canetas e usar todas essas cores, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Você vai ficar feliz, mas você não vai saber usar nada disso, porque quanto mais cores você tiver, mais perdido você fica. É só você olhar para o Color Picker do Photoshop, eu acho que tem 56 ou 58 milhões de cores naquele quadradinho, sabe? É um absurdo, e se você for experimentar as cores pela quantidade, você vai estar se metendo num tremendo labirinto, né? E aí, labirinto, quem assistiu Westworld, né? Quem não assistiu Westworld, assista, pelo amor de Deus, porque o labirinto é tudo que importa, né? Na verdade, a gente vai entrar por um caminho, eu vou mostrar para vocês umas coisas, e a gente vai chegar lá no final, onde tem uma solução do labirinto. Então, vamos acompanhar o caminho desse cara aí. Andy Warhol, né, fez um desenho do Goethe, e a gente pega algumas frases clássicas do Goethe, né, para poder começar nossa jornada aqui. Saber não é suficiente, é preciso aplicar, né? E querer não é suficiente, é preciso fazer. Então, isso aí fica muito bonito escrito no papel e tal, mas a gente precisa botar esse troço em prática, né? Aqui tem uma coisa interessante, e que a gente vai ver durante toda a palestra, né? Quais são as relações que existem entre cores e sons, né? Você tem o Goethe falando isso, né? Da relação que existe entre cores e sons, e tem vários estudos, várias comparações desde a época dele, né? E antes dele até Pitágoras e tudo mais, que já faziam essas associações. Então vamos guardar isso na lembrança, as relações que existem entre cores e sons, que elas às vezes se tocam, né? E a gente começa a comparar, por exemplo, as cores que a gente vê com a especialização que existe nos olhos de outros animais, né? Salmões, alguns pássaros, abelhas, o reino animal é bizarro. Os caras, eles se especializam, os bichos, eles têm visões específicas para cada tipo de ambiente, coisa e tal, né? Então, os animais, eles não enxergam as mesmas coisas, teoricamente, né? Principalmente esse bicho estranho aqui, tá? Esse cara é muito esquisito. Ele tem o olho mais complexo do reino animal, né? Pra você ter uma ideia, ele enxerga 6 tipos diferentes de polarização de luz. 6 tipos, cara. Ele vai virando os olhos e se você procurar esse cara no YouTube, você vai ver não só as coisas que ele faz com os olhos, mas ele tem 2 luvinhas de boxe, né? E ele bate nos caras, bicho. Ele bate, ele quebra camarão no meio, ele quebra vidro, ele quebra tudo. Esse cara é violento. Então, além de enxergar muito, ele bate muito bem, né? Ele é boxeador meio violento. Agora, olha só, ele enxerga ultravioleta, infravermelho, e aí tem coisas que a gente não consegue compreender. Ele enxerga coisas que a gente não vê, tá? Você pode entrar no lado científico do negócio todo, mas, basicamente, ele tem 12 cores primárias que ele enxerga. Cara, 12 cores primárias? Como assim, né? Nós temos 3.
esse cara enxerga 4 vezes mais cores do que qualquer ser humano, coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Aí você pega a cobra, por exemplo, cara. Cobra é um bicho esquisito demais, né? Além de enxergar, ela consegue ver temperatura. Então você não tem como escapar de uma cobra. E se a gente começar a comparar os olhos humanos, né? Será que a gente enxerga entre olhos humanos as mesmas cores? Será que a gente vai... Se você disser que é vermelho, será que eu estou enxergando o mesmo vermelho que você enxerga, né? Aí tem esses carinhas aí, ó. Eles são os cones e os bastonetes na retina, né? Você vê que os amarelos... Oi! Diga. O áudio está raspando aqui? Então vamos fazer de um outro jeito. Tentar fazer de uma forma... Melhorou? Tá bom. Uhum. Então, o que a gente tem aí são cones e bastonetes, né? Os bastonetes são os macarrãozinhos amarelos ali e os cones estão ali escondidos, né, no meio. Olha a quantidade de receptores diferentes que a gente tem. Dá uma olhada, ó. Quando a gente percebe esse truquezinho dos números e tal, para medir níveis diferentes de percepção de cor, daltonismo, na verdade você está colocando esses dois caras em uso, né? Que são os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles são esses macarrõezinhos ali, os mais compridinhos lá, que eles medem, eles são sensíveis à luminosidade, o claro escuro, tá? E os cones, eles são RGB, por incrível que pareça, né? Nossa retina, ela é RGB, ela percebe 3 frequências de cor, tá? Só que tem os bastonetes, cara, eles são 100 vezes mais sensíveis à luz do que os cones. E eles só detectam tonalidades, claro escuro. Então, olha que interessante, fisiologicamente, o nosso olho ele é muito mais preparado para enxergar claro e escuro do que enxergar as cores. E não é uma diferença pouca, não é sutil. É uma estupidez, a gente está enxergando muito mais claro e escuro e com um pouquinho de cor, né? E aí a gente pode entrar nesse... Olha, aqui seria um diagrama mais técnico, né, do que a gente tem, mas os nossos receptores de RGB ali junto com os receptores de claro e escuro, tá? Que é mais ou menos o que acontece dentro de uma câmera digital. Você tem ali o Bayer pattern, né? E olha só, RGB. Só que nota uma coisa, o verde, os sensores do verde, eles têm o dobro do que os sensores de azul e de vermelho. Porque pela engenharia que eles desenvolveram para fazer isso, o verde, ele capta, além das frequências verdes, ele também vai servir de um sensor de claro escuro. Então, um sensor de uma câmera digital, ele funciona mais ou menos com o mesmo princípio que a gente tem dentro da retina, né? E olha só, aqui seriam as projeções de RGB, né? Se você fizer um experimento com 3 lanternas, você colocar um celofane RGB, né, nas suas lanternas e misturar, vai dar mais ou menos isso. E pelas luzes, né, o sistema de combinação de cores através de luz, eles somam para o branco, né? Quando soma RGB, ele dá branco no meio. Quando a gente está falando de cor impressa, eles tendem a uma cor bem escura próximo do preto, né, quando você mistura as 3 primárias. Mas olha só, tenta reparar a posição que está o vermelho, o verde e o azul aqui, né? É o que a gente tem em qualquer display, né? Pode ser o celular, pode ser o monitor que você usa, tal. São combinações de 0 ao máximo, né? Desses 3 raios, dessas 3 frequências de cor, tá? Agora, olha só, o vermelho está naquele mesmo lugar, né? O verde e o azul estão ali. Ok. Se você fizer as secundárias dessas cores, o que vai dar? CMYK. É estranho pra caramba, mas a posição que você tem da mistura das cores, olha só, o vermelho está lá em cima, o verde do lado esquerdo, o azul do lado direito, e quando você combina essas cores, as intermediárias entre elas vai dar, olha lá, cian, magenta e amarelo, né? Então, dentro desse espectro de cor, você tem ali, ó, no meio, tá vendo, ó, RGB acontecendo ali no miolinho, e você tem CMYK em volta. Então, as cores elas estão relacionadas também dentro desses 2 espectros, né? Você tem o RGB e o CMYK, que eles não se conversam muito bem, mas é porque eles têm uma relação muito próxima e quase que invertida, um dentro do outro. Tá vendo ali, ó?
Você tem o CMYK dentro do RGB. E o RGB dentro do CMYK, né? Aí você tem esse cara, lembra que a gente falou do Munsell lá no começo, né? Esse Munsell, ele criou esse esquema de cores, que é uma relação entre claros e escuros e a tonalidade das cores, os espectros das cores dentro dessa escadinha, né? Onde você subindo vai estar mais claro, descendo vai estar mais escuro e você tem os tons em volta. Olha que interessante, a gente trabalha em RGB o tempo todo, né? Mas tem um outro sistema que é paralelo, se você for lá no Photoshop, você pode converter, em vez de RGB e CMYK, você tem um negócio que chama Lab Colors. E aí muita gente olha para o Lab Colors, nunca abriu aquele troço, nunca clicou ali, diz assim, deve ser cor de laboratório. Dane-se, né? Não preciso disso. Na verdade não é cor de laboratório, é luminância, o canal L é canal de claro e escuro, né? Você tem o canal A e o canal B, por isso que chama Lab, tá? Então, olha que interessante. Se a gente está aqui, né, com RGB, se você converte ele de RGB, o mode, para Lab, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um canal de Luminance, canal A e canal B. E o que isso quer dizer, afinal? Né? Olha só, se você tem luminância, você tem, claro, todos os tons sem nenhuma interferência de cor, né? Se você está lidando aqui com o canal A, olha o que você tem. O A, ele vai do verde para o vermelho e ele ignora o outro eixo, tá vendo? Ó? Se você vai para o canal B, você tem amarelo e azul e você ignora o outro eixo. Então é bem interessante porque ele faz um cruzamento de, sabe, cores opostas e você tem o claro e escuro para tonalizar essas cores para mais claro e mais escuro. Aí, olha, se você olha só o canal do A, é isso que você vê. Se você olha só o canal do B, é isso que você vê, ok? Se você liga os dois juntos, você vê só as cores, mas você não vê a luminância. Então, essas são as saturações máximas das cores, sem nenhum tipo de consideração para o claro e escuro, tá? Agora a gente vai brincar de um negócio um pouco mais esquisito. Olha só, se eu começar a puxar, tem RGB e luminância, tá vendo? São os 4 cabos ali. Cabinho RGB e um quarto cabo de claro e escuro. Vamos brincar de desconectar esses negócios aí, ó. Esse trabalho é de um artista chamado Joseph Cotte, né? Um pintor a óleo, genial. E a gente está vendo isso em LAB, tá? Com os 3 canais abertos. Se eu pegar e tirar o canal B, né? E deixar só a luminância com o canal A, você vê claro e escuro, vermelho e verde. Dá para ver, tá tudo certo, tranquilo. Se você deixa o canal de luminância junto com o B, você vê amarelo e azul. E a tela ainda funciona desse jeito. Se você deixar só o canal de luminância, legal. É uma imagem em preto e branco, é visível. Agora, começa a ficar esquisito na hora que você tira a luminância da coisa. Se você deixa só o canal de cor A, é isso que você vê. Só o canal de cor B não resolve muito a tua questão, você não consegue enxergar a imagem direito. Agora, se você deixar só o canal A e B e você tirar a luminância, você não enxerga nada, cara. Isso aqui seria o que uma pessoa daltônica de claro escuro, mas não daltônico de cor veria. É praticamente uma pessoa cega. Se você enxergar só cor, você está muito na roça, cara. Você está muito perdido. Você não vai conseguir enxergar nada na vida. É praticamente uma cegueira. Então, olha só, a importância que existe o claro escuro na nossa visão, né? A nossa espécie, eles chamam isso de tricromatas, né? O que acontece? A gente vê cerca de 1 milhão de cores em RGB com claro escuro. Só que essa mocinha aqui, ó, ela tem uma anomalia. Ela tem um 4º tipo de cone que é muito raro. Então, ela tem, além do RGB, ela tem um outro tipo de cone receptor de cor que para o cérebro dela dá uma informação a mais. Então, ela enxerga 100 milhões de cores, né? E tem muito pouca gente com esse tipo de anomalia. É como se fosse o oposto do daltonismo. Enquanto que o daltônico ele tem uma limitação, ele enxerga menos cores, essa menina ela enxerga mais cores. E enxergando mais cores, ela diz assim, legal, eu vou ser pintora, né? Eu vou pintar, porque eu enxergo cor pra caramba. E aí eu não sei se deu certo, né? Quem sou eu para julgar, né? Não vou discutir, né? Não vou entrar no mérito da questão, mas
eu acho que ela podia aprender um pouquinho mais de perspectiva, não sei. Olha só, o que eu acho legal de trazer um material desse aqui é quando a gente começa a pegar um monte de conceito bem complexo e fazer dele mais simples. Como é que a gente pega um monte de ideias que as pessoas estudam durante uma vida inteira, você tem ciências da cor e você tem um monte de teorias complexas e tal, e você vai fazer uma apresentação de 1h30, né? Então, o que é o negócio? É a diferença entre a síntese e a análise, né? Quando eu coloquei essas duas coisas juntas para fazer a palestra, eu digo, pô, interessante, né? A síntese é uma descrição abreviada de uma coisa maior. Você pega um filme e você conta para o amigo como é que foi o filme. Ah, o cara chega, tal, entra, tem o trem, aí o cara explode e morre todo mundo, né? Você fez uma síntese de um filme, de 2 horas, você contou rapidinho. Quando você faz uma análise, é o contrário. Você pega alguma coisa que normalmente, sabe, tem um certo tamanho, uma certa complexidade, e você vai mais fundo, você analisa mais complexo, você tira uma outra ideia maior de um campo menor. Então, olha só, sinestesia, por exemplo. A sinestesia é exatamente esse negócio quando você tem 2 sentidos humanos entrando juntos com um impulso só. Por isso que a gente falou de cor e de sons no começo, que o Goethe estava falando, que existem estudos e tal, porque em alguns casos é uma questão neuronal, não sei aonde, tem algum fio desencapado ali, que uma pessoa ouve uma nota musical e ela enxerga uma cor ao mesmo tempo. Ou então você tem uma cor e essa cor representa uma nota, sabe? E algumas pessoas têm esse fio desencapado e acontece. Não chega a ser uma doença, mas ela recebe 2 impulsos ao mesmo tempo, né? Então, olha só, o filósofo John Locke, né, ele descreveu pela primeira vez a sinestesia quando teve uma conversa com um cara que era cego e na hora que ele ouviu o som de uma trompa, né, numa determinada nota, ele disse assim, ah, vermelho. Eu entendi o que você quer dizer quando você fala de vermelho. O cara é cego, bicho. Ele ouviu uma trompa e disse, ah, legal, sabe quando você falou de vermelho, eu não sabia o que você estava falando? Agora eu entendi o que é vermelho. Eu não sei como é que isso funciona, eu não vou explicar esse troço, é esquisito pra caramba, mas tem gente que tem essa parada. Um deles era o Jimi Hendrix, né? Eu disse, não, cara, Jimi Hendrix não é referência, né? O cara estava chapado de heroína, né? Ele disse, não, antes da heroína ele já tinha isso, né? Então, o que acontece? O Jimi Hendrix fala, né, que tem certos sentimentos que te fazem pensar em cores diferentes. O ciúme é púrpura, tá bom, né? O Jimi Hendrix falou, eu não vou discutir, né? Eu fico roxo com revolta. Quer dizer, falar isso em português é meio besta, né? Então, olha só, some feelings make you think of different colors. Isso daí é ele falando, né? Jealousy is purple, I'm purple with rage, or purple with anger. Ele fala isso em algumas músicas, né? E green with envy. Para ele, a inveja é verde. Tá bom, né? Então vamos ver uma coisa aqui, olha. Tem aqui o próprio Hendrix para a gente ver uma coisinha aqui, olha. Quem não conhece Bold as Love, precisa conhecer. É só um trechinho da música, né? Principalmente para a gente poder ver como é que era essa coisa do Hendrix compondo e falando de emoções, de cores e de tudo. Sua Rainbow Like You, né? É um dos maiores elogios que um músico pode fazer para uma pessoa, né? Nesse sentido de colocar as cores como emoções e tudo, né? É muito legal. Bold as Love.
Então, olha só, eu acho que só numa palestra que nem essa, né, que a gente vai misturar Goethe com Pitágoras, com Jimi Hendrix, né? Olha só, o Pitágoras ele considerava a sinestesia o maior dos dons filosóficos, né? Ele conciliava o mundo cotidiano com os conceitos abstratos universais. Mais uma vez, um negócio complexo transformado em simples, né? A gente pega Aristóteles e faz 2 linhas dele, né? Que me perdoe, Aristóteles. Ele formulou a ideia que a correspondência entre cores e notas musicais existe, né? E Ptolomeu sugeriu a possibilidade desses fenômenos estarem relacionados matematicamente. Então, tudo isso são vários momentos na história falando desses fios desencapados de 2 impulsos chegando através de um único estímulo, né? E você tem um livro do Sérgio Basbal, que foi interessante. Quando eu apresentei isso aqui na Photoshop Conference, na primeira fila, teve um cara que fez assim, nossa, meu professor, né? E ele falou bem do cara, e disse, pô, então acho que eu estou no caminho certo, né? A gente está falando de coisas que estão totalmente dentro de um contexto. O professor dele falava muito de sinestesia num curso mais longo de faculdade e tal, e está na minha lista de wishlist, eu quero ler esse livro assim que possível. Oi? Professor da PUC, exatamente. Então, olha, falando de sinestesia, né? Se a gente for entrar pelo lado chato da coisa, podia dizer, não, mas a origem da palavra e blá blá blá, né? Puta, cara, isso aqui para ficar um assunto chato é estalar o dedo, né? Você começar a falar de origem da palavra, né? Mas olha só, vamos entender o seguinte, a sinestesia, são sensações simultâneas, tá? Quando a gente está falando de anestesia, é o contrário da sinestesia, porque você está cortando um impulso, sabe, de sensação. Você está tirando a dor, você está cortando ali na raiz uma sensação. E é o contrário da sinestesia, que é uma combinação de impulsos simultâneos, né? Olha só que legal, ele é uma contaminação dos sentidos, né? E ele consiste na produção de 2 sensações simultâneas, ou 3 às vezes, de natureza diferente através de um único estímulo. E você não consegue criar sinestesia numa pessoa que não tenha. Isso é um fenômeno biológico, né? Mas eu quero sentir sinestesia, como é que eu faço? Nasce de novo, né? Aí você tem uma outra música aqui que fala também desse tema. Olha a última frase que ele fala. Então, ele falou de sabor colorido, né? Olha lá, ele fala de novo, sabor colorido. Então, ele estava falando de mel de todas as flores, mel de todas as cores, né? Ele está falando de uma forma ou de outra de sinestesia. E aí, quando a gente fala de sabor colorido, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, tá? Não é isso, tá? Por favor. Olha, se a gente passar, por exemplo, agora para semiótica, dizer, bicho, Montal vai falar de semiótica numa palestra. Eu já ouvi esse negócio na faculdade, eu odeio meus professores, eu odeio minha vida, eu quero morrer, né? E o Montal vai falar de semiótica. Não, calma. A gente vai pegar a semiótica e fazer exatamente aquele conceito que a gente tinha falado logo no começo, de pegar uma ideia complexa e fazer ela ficar o mais simples possível, tá? E como é que esse negócio acabou entrando no meu desenho, quase sem que eu percebesse, né? Então não é aquela, vou estudar semiótica e fazer ilustrações. Não, eu estava fazendo ilustração e tropecei na semiótica sem querer, e foi legal. Então, olha só, ela estuda os símbolos, né, simbologia da linguagem, como é que esses sinais eles se relacionam. E uma das funções é servir de ferramenta para o estudo de comunicação e linguística. Aí você acabou de falar de semiótica. Puta, eu acho que isso é muita pretensão, né? O cara querer falar de semiótica em 2 frames. Mas a ideia dessa palestra é exatamente essa. É não entrar na profundidade da coisa, mas tentar fazer a síntese de uma ideia complexa, né? Se você pega Gestalt, vai ser a mesma coisa. O Gestalt é um estudo que pode levar anos, você pode aprofundar na Gestalt durante uma vida inteira, né? Mas aqui a gente vai tentar entender ele da maneira mais simples. Olha só, é uma palavra alemã que define forma ou figura e que também pode, dentro do idioma alemão, né, ser colocado dentro de feição, aparência, porte, estatura, tudo que tem a ver com a imagem, né?
Os princípios fundamentais, se a gente for ver, putz, mas eu já vi isso na faculdade, que saco e tal. Vamos tentar entender só o seguinte, algumas dessas coisas, elas funcionam muito bem para você trazer uma imagem compreensível. E isso tem a ver com o nosso trabalho dia a dia aqui, sabe? Como é que você pega da semiótica e da Gestalt alguma coisa para poder usar no nosso trabalho, né? Então, olha só, ela é baseada na compreensão da totalidade para a gente entender as partes, né? O todo é maior do que a soma das partes. Então, ó, isso é o que diziam os nossos 4 amigos alemães aí que inventaram todo esse sistema, né? Se a gente for trabalhar com a imagem mesmo, olha só, você tem o primeiro ali, né, que é a similaridade, então o conceito de repetição. Você tem o outro que é a simetria. A simetria, esse é um desenho, essa é uma imagem clássica, né, as duas pessoas quase se beijando e de repente você vê o vaso. Enquanto você vê o vaso, você não vê as pessoas. Quando você vê as pessoas, você não vê o vaso, né? E isso é semiótica, sabe, na cabeça, né? Aí você tem ali também, olha, a figura e o fundo, né? Essa coisa da imagem e da contrapartida dela, o negativo da imagem. A gente usa isso bastante, né? O vermelho ali, por exemplo, é de fechamento, né? É o conceito de fechamento. Tá todo mundo vendo ali uma bolinha com os pinos, né, para fora. Só que essa bola, ela não está ali, né? É o teu cérebro que está complementando isso. Você está tendo uma dedução visual de uma coisa que não está ali, porque o fundo e a bola é a mesma coisa. A conformação dos pinos ali, das pontas, é que ela faz você compreender a figura esférica, né? Se você tirar alguma coisa ali do lugar, não funciona mais, né? E olha só, o preto ali de continuação, né? A continuação, ela te dá essa ilusão de que você está vendo uma linha ali, que você tem um objeto na frente das duas figuras redondas, né? Quando ela também não existe, é uma indução. Você está induzindo o teu cérebro a fazer aquele complemento dessas coisas. A proximidade, ela funciona muito em criação de logotipo, né? Se você aproximar, você estraga o desenho, se você afastar, você estraga o desenho, mas tem um ponto ideal ali no meio da coisa que faz aquele negócio virar uma marca boa, sabe? Se você espalhar, estraga. Se você aproximar demais, estraga. Falando de repetição com variação, a primeira imagem que me vem na cabeça é do Escher, né? O Escher é um gênio da repetição com variação. Ele faz isso o tempo todo e numa época onde você não tinha nenhum recurso gráfico eletrônico, era tudo cálculo matemático e desenho e lápis e muito papel vegetal, né? Olha só, repetição e variação. Você tem o padrão, né? Que o cérebro humano, ele gosta, ele adora ver padrões, você conseguir enxergar repetições e variações. E aí vai joguinho, né? Tudo que é tipo de games e tudo, que eles contam com o cérebro tendo a sensação de prazer quando você encontra um padrão, né? Esse outro cara, chama Brad Holland, ele é genial. Se você puder dar uma olhada nos trabalhos dele, tem muitas histórias, tem muitos layers de informação dentro de cada trabalho desse cara. Ele é brilhante, tá? E usa muito essas questões que a gente está falando também, né? De gestalt, semiótica, tudo mais. Agora, quando a gente fala do Noam Bar, aí é outro nível de compreensão, né, cara? Esse sujeito, ele é um artista israelense, né? E olha só, quantos bichos você está vendo aí? Dá uma olhadinha que tem mais. Tem 3. Olha só, a ideia do cachorro, né, comendo o gato e o gato comendo o rato numa imagem só, ainda você tem o vermelhinho ali para dar um charme. Esse cara é absolutamente genial, né? Olha só, você tinha visto? Olha lá, dentro da boca do gato, isso aqui é o grande barato. Eu acho que o que ele faz de propósito é você ter esse tempo de maturação. Você não consegue, às vezes, enxergar tudo que tem para ver no primeiro instante. Ele conta com a tua atenção e ele quer que você fique olhando por mais tempo, até você entender a imagem. Quer dizer, a imagem, em termos de design, é super simples, mas o conceito que você está enxergando uma coisa que vai demorar um tempo para você ver é exatamente a genialidade desse cara. É onde ele faz o trabalho mais incrível dele. Olha só, quando você vê isso aí, legal, legal, vermelho, é um zíper ali, mas tem alguma coisa a mais acontecendo nessa imagem que demora para aparecer. O que vocês viram? O fósforo.
Exatamente. Esse cara, ele tá com um chapéu, aquele hoodie, né? Porque ele é um piromaníaco. Olha só que interessante. Você tem um cara que está se escondendo para não ser visto pelas câmeras e tal. É a história de um piromaníaco. Aí quando você vê um negocinho desse, não precisa explicar, né? Esse é muito bacana. Esse é uma delícia. Olha só esse. E todo o trabalho do Noma Bar, ele conta exatamente com isso, com uma segunda percepção. Você vai olhar e diz assim, nossa, que imagem bonita, que legal, ô louco, olha, tem mais coisa ali. O que está acontecendo? Né? Então você tem a pena e você tem o microfone como meio de comunicação. Esse aqui é muito legal. Cara, eu acho que ele deve passar várias semanas estudando o conceito. E na hora dele chegar no Illustrator e fazer o negócio, demora 15 minutos. Sabe? Mas a ideia toda ele vem maturando até poder chegar numa síntese, né? E aí que está o grande barato dele, né? Você imagina, o cara conseguir pegar toda a crise de conflito do Iraque, né? Do Oriente Médio, de todo o Golfo, e aquela coisa toda do petróleo e tal, e sintetizar desse jeito numa imagem só. É brilhante, né? Esse aqui é o escritório do Noma Bar. E tem um vídeo dele que é muito legal. E essa coisa preta aqui, ó, é o mesmo cachorro com o gato e com o ratinho, né? Ele criou esse negócio. Você coloca um papel ali dentro, você segura nos dentes do cachorro, né? Deixa eu ver se tem esse vídeo aqui. É capaz que tenha. Olha aqui, ó, One Minute Wonder. É 1 minuto só, tá? Um videozinho do cara aqui. E ele serviu o exército, no país dele, né? Então Israel é um negócio bem complexo. Esse é o cara. Depois dá uma olhada no YouTube, ou procurando Noma Bar, vocês encontram esse vídeo, é muito legal. O áudio aqui vai estar baixinho, mas ele conta mais ou menos como é que é o processo exploratório dele. Todos os processos que ele usa e tal, e ele sempre tem essa coisa da forma e da contraforma, né, da figura e fundo e tal. E, cara, o que é isso? É Gestalt. O cara pegou a Gestalt e fez do princípio da Gestalt toda a carreira dele, toda a vida dele, né? Tem mais coisas sobre ele, depois dá uma olhada, chama Noma Bar, o nome do cara. E nesse cachorro aqui, ele coloca uma folha de papel e quando você aperta, ele corta uma figura, ele recorta. Então você pode pegar 2 folhas de cores diferentes, você recorta e você vai combinando cores e formas e tal, exatamente como é o processo de trabalho dele. Então, olha só, essa é uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? A diferença que existe entre uma coisa simples e uma coisa superficial. Existe uma dificuldade muito grande, né, de você pegar um conceito e tal, e fazer dele uma ideia simples e genial. É o caso do Noma Bar. Mas você também tem a superficialidade, que é o momento que a gente vive hoje, onde você às vezes está zapeando ali, você tem meio segundo para processar uma informação, você às vezes toma decisões baseadas em, sabe, um negócio que você viu por menos de 1 segundo, né? E aí, olha, a velha história, né? Para que a gente vai simplificar se você pode complicar alguma coisa? Então, olha só, se eu estivesse falando disso tudo e colocasse todos os slides, né, em letra fininha, branca, com fundo amarelo, isso aqui ia virar um inferno, né? Porque não ia dar para ler. O texto é chato, olha só. As células pigmentárias são responsáveis também por sintetizarem a melanina que se acumula. Meu, não dava. Vocês iam estar dormindo ou você já teria ido embora. Então, mas pode piorar, né? Nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? E como você vê, cara, é impressionante. Tem muita gente que às vezes faz cartaz de rua, né, com letra amarela no fundo branco ou letra branca no fundo amarelo, logotipo assim. Aí você diz, bicho, vai para o inferno, né? Então, olha só, do simples para o mais complexo, né? Você tinha o conta-fios, que era o mecanismo que os caras usavam em gráfica para poder analisar a qualidade dos pontos impressos e tal. Os caras evoluíram para uma maquininha que faz isso eletronicamente, né, que é um conta-fios digital. E do conta-fios você tem o espectrofotômetro,
né, que é a sofisticação maior de você analisar as cores por porcentagem e tal, e qualidade do ponto, ganho de ponto, aquele negócio todo, né, qualidade do papel, se ele está úmido, se ele está seco, enfim. E olha só, existem várias frequências de vibração, né, e que estão dentro delas, você tem inclusive a emissão de calor, que é uma frequência, né, que está fora do espectro visível, mas você tem calor como uma frequência, né? Você tem raios gama, você tem raios cósmicos, frequências diferentes de comprimento de onda, e tudo que a gente consegue enxergar na vida está naquele trechinho lá da barra cinza, tá vendo? Aquele é o espectro visível, que você ampliando para a tarja de baixo, é tudo que a gente consegue enxergar. Aí tem um negócio muito curioso, teve um estudo, né, que fizeram anos atrás, para ver se as pessoas enxergam todas elas a mesma frequência de cor. Aí os caras criaram um laboratório, botaram um prisma, botaram uma luz, e esse prisma projetava o espectro na parede, e aí você tinha o primeiro candidato. Você faz o seguinte, pega um lápis aqui, marca para mim de onde você começa a ver a primeira cor, o primeiro ponto colorido ali, você marca, você vai ver todas as outras cores, e onde você terminar as cores, onde não tiver mais cor, você marca ali os dois extremos. Você vai mostrar para mim quanto que você está enxergando das cores. E fizeram isso com várias pessoas. E o resultado foi surpreendente, porque tinha gente que enxergava mais espectros de cor do que outros. Quando o cara enxerga menos, você olha e diz assim, o cara é daltônico, né? Fácil de entender. Mas e quando o cara começa a enxergar dentro do espectro do ultravioleta? O cara enxerga 2 centímetros de ultravioleta e 2 centímetros de infravermelho. É só dizer, cara, esse maluco está enxergando cor que os outros não estão vendo. E nem ele sabe. Porque para mim o cara chama de vermelho, só que ele está enxergando mais frequências do vermelho do que eu, né? E isso é muito interessante, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então olha só, aí você tem o espectro visível e quando você começa a falar com um cientista, né, os caras já começam a enxergar mais coisas do que a gente. Então dentro do espectro visível você tem o espectrofotômetro, que não é para a parte gráfica, mas é para astronomia, né? Você vê as cores das galáxias e você saber qual que é o produto que tem, sabe, naquela Andrômeda lá na casa do chapéu, né? O que você tem? Você tem ferro, você tem níquel, você tem o quê? Você tem xenônio, sei lá que raio que tem, mas através do espectro visível de cores, né? Aí tem aqueles malucos dos anos 70 e 80 que descobriram, né, a fotografia kirliana, não sei se vocês sabem disso, mas teve uma época que os caras estavam fazendo isso como se fosse a fotografia da alma, né? E aí começa o charlatanismo. Você pega uma parte da ciência, você junta um pouquinho de ambição e você tem o charlatão, né? E o cara começava a vender isso como se fosse, nossa, eu preciso saber como que está o seu dia hoje. Vamos tirar uma foto da sua mão e, nossa, hoje você está num dia especialmente tenso, você está com frequências de azul, e, bicho, e aí vai, né? Se você entrar por esse caminho, cara, meu, é uma espiral descendente, você consegue tirar dinheiro de muita gente mentindo pra cacete. Aí você pega, por exemplo, oi? Quem sabe fazer dinheiro com ele, eu faria, se eu pudesse, né? Qual é o mal, né? O cara, eu não estou enganando ninguém, o cara quer ser enganado, então vamos fazer um acordo, né? Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, um conceito de 3.500 anos, né, dos indianos e tal, dos estudos e chakras e pontos energéticos do corpo, e você tem toda uma filosofia por trás disso, né, que é totalmente complexa e eu diria até indiscutível, né? Se os caras faziam isso há 3.500 anos e continuam fazendo, é porque alguma coisa eles fizeram certo, né? Aí você chega e diz assim, bom, legal, vamos começar a vender curso de yoga, né? Então, olha, você tem o plexo solar que é amarelo e você tem olha lá, tem até a última linha ali, ó, Fun Factors According to Bauer, né? Olha lá, o Bauer tinha que achar algum pelo em ovo ali, né? Olha lá, e tem 2 frases ali, ó, você tem mais neurônios, olha só, cara, você tem mais neurônios no seu plexo solar do que no seu cérebro. Depois você precisa me explicar isso aí, Bauer. Pô, eu não estou entendendo. Mas olha só, aí você... Oi? É mesmo? Nossa Senhora, deve ter sido... mas está escrito, estou documentado. Eu não inventei, eu não fiz isso no Photoshop, isso estava lá já, né? Então, olha só, a gente vai vendo que o negócio começa a simplificar e já começa a beirar, sabe, aquela coisa do CorelDRAW, né?
CorelDRAW, isso aí é CorelDRAW, cara, não tenho dúvida. O cara quer vender um curso de yoga, sabe, online, e o cara faz um negócio desse, né, no CorelDRAW. E é claro que tudo pode ser piorado, né, não é por aí, né. Aí você diz, não, você precisa de azul no seu chakra temporal, né, e você paga R$500 para você ter uma emissão de azul e tal, né. Aí você chega e diz, não, olha, veja bem, para cada cor você tem um impulso, você tem uma... E aí você vende toda essa ideia de associar o laranja com coragem e blá 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 e não sei o quê. Aí o cara compra a ideia e diz assim, tá bom, eu quero tudo. Me dá todas as cores, eu quero tudo agora, quanto custa, né? Aí você pode também chegar para o cara e dizer assim, olha, você vai ali para a cabine número 7, você está precisando de muita irradiação de luz verde. Então você fica lá durante 15 minutos e você vai sair de lá uma outra pessoa. É claro que é outra pessoa, você vai enxergar o mundo vermelho, né? Porque a compensação da tua retina vai jogar você para o espectro oposto, né, cara? Então, bom, aí você pode também comprar um pacote, né? Onde você tem ali a banheira, né, com cores e tal, e isso é maravilhoso. Isso por isso que eu falei, é maravilhoso. Eu gostaria de ter um hotel e poder vender esse tipo de pacote para as pessoas, eu estaria milionário. Mas é exatamente esse é o negócio. Olha só, você tem aqui a indústria da complicação, né, que vende a simplificação. Para quem quiser, você tem uma indústria que complifica tudo e você vende um negócio que simplifica tudo. E alguém sai ganhando muito dinheiro com isso, né? Mas onde que esse negócio tem a ver com o que a gente faz hoje? Por que essa palestra está sendo feita numa produtora, né? Olha só, em inglês a gente vai ver muito esses 3 termos aqui, ó. E aí eu fiz uma brincadeira lá na Photoshop Conference e diz assim, eu vejo muita gente pegar o primeiro nome ali e falar do Rui, né? E cada vez que o cara fala Rui, aquele amigo meu que é redator, que chama Rui, ele fala assim, hã? Então o cara vai dizer, não, porque aqui você tem o Rui, né, e tal, hã? E esse amigo meu, ele sempre atende quando alguém fala o nome dele. Só que esse negócio não é Rui, é Rio, né? E foi engraçado, porque depois, nos outros 2 dias da Photoshop Conference, todo mundo diz assim, não pode falar Rui porque o Montalvo não gosta, né? Não é que eu não gosto, bicho, é porque tá errado, entendeu? Então não fala mais Rui. Quando você for falar num treco desse, é Rio Saturation, tá? Os dois cantando junto. Enfim, e aí, quando a gente faz isso em português, começa a ter outros nomes, né? Eu não gosto de usar o termo matiz. Eu acho que matiz é um negócio muito escolinha de arte, né? Eu não gosto de usar matiz para definir cores. Então, olha só, você tem luminância também, ao invés de valor, né? Aí o cara diz, bom, mas valor é o preço do cinza? Não, cara, valor para os americanos, value é claro e escuro. Então não tem nada a ver com cor. Quando você fala value, você está avaliando se aquele tom de claro está perto do escuro, se é uma imagem com high value ou com low value, e não é preço, é claro e escuro, tá? E a gente pode falar de luminância também. Então você tem cor, saturação e tom, quer dizer, as cores, os nomes vão mudando, né? Você pode usar vários nomes para definir as mesmas coisas. Então eu particularmente gosto de chamar de cor, de saturação e tom, fica mais fácil de entender, né? E aí a gente vai ver teoria e prática, quando na verdade a teoria é prática, né? Você usa a teoria na prática, senão você fica só lendo e você não faz nada com aquilo, joga fora, né? Se você não botar aquele troço para funcionar, não vai valer nada. Então olha só, a cor, quando ela é dessaturada, ela parece muito com a cor complementar, tá? Puta, eu esqueci minha tablet. Eu devia ter trazido a tablet aqui para a gente facilitar uma coisa. Esse negócio, olha só, quando a gente está falando de teoria, você começa a falar uma coisa e as coisas não fazem sentido, né? Assim, então, veja bem, a cor dessaturada, ela parece a sua complementar, né? Isso é chamado de compensação cromática. Diz assim, puta, bela merda, hein, Montalvo? O que isso quer dizer, né? Do que você está falando? Então, enquanto isso é palavra, isso é só teoria e não faz o menor sentido, tá? E aí, olha só, mamãe quero ser complementar quando eu crescer, né? Isso nada faz sentido, porque eu não estou mostrando para vocês o que é. Olha só, você vai aqui no Photoshop e você pega ele aqui, ó.
Olha só, pegar aqui um tom de laranja, explicar esse negócio todo que a gente estava falando, na real aqui, ó, pegar um laranja até mais saturado e a gente complementa, faz ele aqui, ó, aqui, isso, beleza. Então aqui a gente está enxergando laranja, certo? Se eu for aqui, ó, e em vez de mudar isso aqui para uma outra cor, eu vou continuar dentro do espectro do laranja. Olha só que coisa curiosa que começa a acontecer quando você tira a saturação do laranja, tá? E eu vou tentar fazer de um jeito, você está vendo aqui que quando você vai para a esquerda, né, essa cor aqui, ó, ela está nesse ponto. Se eu subir aqui, eu estou indo para o claro e para o escuro, né? Seria como se eu estivesse nesse canto aqui, ó, indo do preto para o branco. Então, quando você faz esse movimento vertical, você está trabalhando só com claro e escuro. Quando você faz o movimento na horizontal aqui, ó, você está indo para a saturação máxima e a saturação mínima, tá? Então, na linha horizontal é saturação. Na linha vertical, você está falando de claro e escuro. Então, você já começa a entender como é que você muda de uma cor para outra em dois eixos, tá? Então, vamos lá, ó, nós estamos nessa cor aqui, ó. Eu quero essa mesma cor menos saturada, mas eu não quero mexer na luminância dela. Então eu vou compensar aqui para baixo, ó. Eu não quero ela mais escura, eu não quero ela mais clara, eu quero ela só menos saturada. Tá, beleza, achei. Tá aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Brush 0 aqui, eu quero um brush total. Isso, eu quero isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui no dedo, aqui então a ideia não é fazer um desenho bonito, mas é entender uma coisa com relação à retenção da cor na tua retina, tá? Eu volto para cá, ó, e eu vou tirar um pouco mais dessa saturação. Então eu tiro a saturação aqui, mas eu tento deixar o mesmo tom, tá vendo, ó? E eu vou fazer isso aqui, ó. Aí você vai dizer, peraí, mas que cor é essa? Acho que eu desconectei alguma coisa aqui com áudio. Tudo certo? Tá. Que cor é essa? Peraí, isso não parece mais laranja. Mas você vai aqui no Color Picker e eu ainda estou no campo do laranja. E aí você olha assim, meu, que bruxaria é essa, cara? O que está acontecendo com o meu olho? O que você está fazendo com o meu olho, Montalvo? Ó, eu vou tirar mais ainda e eu não vou chegar na saturação 0 ainda, tá? E aí isso aqui ainda é um tom de laranja. Acredite, você está aqui, ó. Isso aqui é laranja, esse aqui é um box de cor e eu ainda não cheguei na saturação 0. Ou seja, eu estou olhando para isso, é um tom de laranja, é uma variação do laranja. Quando eu faço isso aqui, ó, que cor que vocês estão enxergando? Fala sério. Ele está indo para o azul, não está não? Ele ainda não é cinza, mas o olho teu está compensando isso para o azul. Se você chegar no Photoshop, fizer esse mesmo teste, você vai começar a enxergar azul. E aí você olha e diz, não, tem alguma coisa errada. Eu estou vendo azul quando é laranja, né? E aí você olha lá para trás, naquele box anterior que a gente estava falando aqui, ó, a cor desaturada, ela parece a sua complementar. Eu estou fazendo laranja parecer azul, mas ainda não é azul. Eu estou dentro do box do laranja. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando saturação desse laranja e o meu cérebro, ele está me levando a olhar aquela cor que ainda é laranja, dizendo, ah, eu já entendi para onde você quer ir. Você quer ir para a cor oposta do teu espectro. Então, isso aqui é azul. Quem está mandando o teu cérebro olhar aquele cinza ali e dizer que é azul é a compensação cromática. E aí você olha assim, ah, é isso que você estava falando de compensação cromática. Então, quando você vai tirando a saturação de uma cor, ela vira a cor oposta do espectro dentro do seu cérebro. Oi? Pois é, cara, é uma zona. Ele faz isso a vida inteira. Ele faz isso por instinto, sabe? Nem que você não queira, né? Ele é desgraçado, ele mente para você. Oi? É, exatamente, porque nós estamos lidando com... Não entendi. Ah, tá. Ele falou, por que o cérebro faz isso com a gente? Né? Por que o cérebro faz isso com a gente? Ele faz porque quando a gente está no mundo real aqui, essas variações elas são muito mais sutis.
E quando você sai, por exemplo, de um dia quente, né? Você está o sol batendo ali, você entra num cinema, o teu olho tem que compensar aquelas cores para você continuar enxergando que o tapete é vermelho, que as pessoas são cor de pele, sabe? E se você não fizesse isso, é por isso que o nosso olho ele tem um HDR mais rápido e mais eficiente do que as câmeras, né? Você sai de um ambiente claro para um ambiente escuro, você compensa. Se você está aqui dentro, por exemplo, se eu fosse tirar uma foto exatamente desse lugar que eu estou vendo, né? Eu teria que escolher entre balancear a minha foto para o escuro para poder enxergar as pessoas e deixar lá fora estourar, todo mundo sabe disso, né? Ou então você compensa lá para o elevador e aqui dentro fica subexposto, eu não consigo enxergar ninguém, porque a tua câmera não tem esse HDR, né? Você tem que escolher um ponto ou fazer uma foto HDR de múltipla exposição. Então você subexpõe 3 pontos, você superexpõe 3 pontos e faz uma foto no meio na compensação normal. Você tem 7 fotos, você bota no Photoshop, ele acha esse meio termo e ele coloca a luz legal do subexposto com o superexposto, ele faz um meio termo. Ele tenta fazer o que o olho humano faz numa fração de segundo. Então é por isso que a gente tem essa compensação cromática, sabe? É para poder agir rapidamente e enxergar as cores como elas são, né? Então, só que quando você está no Photoshop desenhando alguma coisa, você não pensa em compensação cromática. Você está fazendo, por exemplo, um tom de pele. Você vai fazer o personagem. Então você pega tom de pele e diz assim, não, mas eu quero ele com um 5 o'clock shadow, eu quero aquela barbinha, sabe, mal feita ali, sabe, de 2 dias. Como é que você faz? Você vai pegar o azul, saturado pra caramba, e você vai pintar de azul, né, em cima da pele do cara, e você vai dizer assim, que desgraça, cara, estraguei o desenho, né, tá um lixo isso aqui. Como é que eu faço? Você não precisa pegar o azul, você não precisa nem sair do espectro do laranja. Você pega a mesma cor de pele do cara e tira a saturação. Você tira a saturação, você faz exatamente isso aqui que eu fiz, ó. Você vai aqui, ó. Você pega aqui, Color Picker. Você vai no tom de pele do sujeito. Você pega aqui, você tira a saturação um pouquinho e compensa para você não perder a luminância. E você faz isso no tom de pele do cara, você acabou de achar aquela cor legal da barba, sabe, de uma variação de sombra. Você pegar a luz da tua cena e começar a mexer sem perder o tom da pele. E você assim, cara, por que ninguém me falou isso antes? Sabe? Isso teria facilitado tanto a minha vida. Então, acho que esse é o princípio que eu quero trazer para essa palestra. Como é que você vai fazer um negócio eficiente? Você tem um raciocínio que você pode aplicar na hora que você chegar na tua mesa e dizer assim, deixa eu ver se aquele troço funciona. Vai lá, cara, tenta, vai dar certo e vai ficar legal pra cacete. Você vai dizer assim, meu, isso, se eu soubesse disso há anos atrás, a minha vida seria muito mais fácil. Então, ó, esse tom aqui que você faria é aquele azulado da pele sem você usar o azul. Você não precisa usar o azul. O olho do teu observador vai compensar para o azul na hora que você tirar a saturação. Faz sentido? Então, é bem legal, cara. E é por isso que eu falo aqui dessa história toda, né? Quando a gente fala de teoria e prática, na hora que eu comecei a falar só palavras, nada disso fazia sentido, né? Só dizer, pô, o que é esse troço aí? Parece compensação cromática, né? E assim, pô, como é que você fala, mamãe, quero ser complementar quando crescer, né? Que papo é esse? Só que agora, quando a gente viu a demonstração, você viu a teoria na prática, você olha para as cores, assim, pô, se você fizer a mesma coisa com azul, e você tirar a saturação do azul, vai dar laranja. Se você fizer com roxo, vai dar amarelo. Então, ele está sempre pulando para o lado oposto do espectro. Na hora que você tira a saturação, o teu cérebro vai entender que é o contrário, né? E aí você olha e diz assim, mamãe quero ser complementar quando crescer. É exatamente isso, você pega qualquer cor e vai tirando a saturação dela, ela vai querer ser complementar. Ela vai parecer para o teu olho que ela está virando uma cor oposta no espectro, sacou? Então, olha só, isso aqui é bem interessante. A gente volta para o personagem lá do Westworld, né? E diz assim, as pessoas vêm aqui com uma razão, elas têm um propósito. Elas querem algum motivo de estar aqui. Vocês estão aqui estendendo um horário que não precisava e tal, mas vocês vêm aqui com algum... People come here for a reason. They look for purpose, meaning, okay? But I think there's a deeper meaning hiding under all that. Tem algum sentido... Montalvo está querendo levar a gente para onde, sabe? Eu estou querendo levar vocês para algum sentido mais profundo dessa história toda, tá? Tem que ter alguma razão a mais do que só ficar falando de Goethe e de Jimi Hendrix aqui, né?
Olha só, something that the person who created it wanted to express. Something true, né? Assim, pô, meu, onde é que o Montalvo está querendo levar a gente com essa conversa de cores aqui, ó? Eu quero mostrar para vocês o segredo do labirinto que a gente falou lá no começo. Lembra que a gente falou das cores e da menininha cercada de lápis e tal, que aquilo podia ser um labirinto? A gente está chegando num ponto onde menos cores, elas vão te trazer mais resultados, sacou? Paleta reduzida. E aí a gente fala do James Gurney e das Color Gamut Masks, né? Esse realmente é o grande negócio, cara. Esse arquivo aqui, ó, eu coloquei para vocês lá no T, tá? No temporário, na minha pasta, Montalvo. Vai lá, pega esse negócio e a gente vai falar disso aqui, ó. Deixa eu abrir esse aqui. Isso. Olha só. Quando a gente está falando de teoria das cores, né? Normalmente qualquer pessoa que vai falar de teoria das cores fala do disco completo de cores, né? Quando você está falando do disco completo de cores, você pode falar de alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Ops, aqui, isto aqui, ó. Tá? É cor pra caramba. Você olha e diz, pô, mas aí você fala de teoria das cores e, meu, você fala disso e de nada é a mesma coisa, porque você está pegando o espectro inteiro e falando um monte de coisas que estão ali, sabe, como se fosse um catálogo de tintas, tá? Como é que você usa isso a teu favor? Você começa a limitar suas cores. E na hora que você limita as suas cores, muita coisa pode acontecer. Olha só, o cara que fez esse negócio aqui é o James Gurney, tá? Vocês não conhecem o James Gurney, quem conhece sabe o que eu estou falando, quem não conhece, dá uma olhada, ele tem um canal no YouTube maravilhoso, ele tem um livro que eu vou mostrar para vocês ali também, que é incrível, vale a pena estudar esse cara. James Gurney é o cara das cores, tá? Tanto que o arquivo, ele chama James Gurney Color Gamut Masks, tá? Não tem nada a ver comigo, eu só botei em layers, tá? Eu só fiz o trabalho mecânico da coisa. Ele que é o gênio da história. O que a gente vê ali, ó? Você vendo que ele marcou primary, secondary e tal? Então, peraí, como é que é isso? Se você pegar o espectro de cores inteiro aqui, ó, e você tem as cores primárias, né? Então você tem o azul, você tem o amarelo, você tem o vermelho, que são cores primárias. Beleza. Quando você mistura as duas cores primárias, você tem as cores secundárias. Aí você vai ter o roxo, você vai ter o verde, você vai ter o laranja. E se você misturar uma primária com uma secundária, você tem uma terciária. Até aí todo mundo já sabe essa parte da teoria das cores, todo mundo sabe. Agora, quando você pega um negócio desse aqui e você limita o disco cromático inteiro a um setor, você pode chamar isso aqui de cor primária. Isso aqui também é uma primária e essa aqui é uma primária. Tá? Quando você mistura uma primária com a outra primária, você tem uma secundária. E o cara acabou de reinventar a roda. Porque na hora que você corta o disco cromático, você começa a enxergar ele com menos cores, o princípio de primárias e secundárias e terciárias continua se aplicando, só que com uma paleta reduzida. E aí você vai dizer assim, cara, que legal, mas eu não queria azul. Eu queria laranja. Então você pega esse cara que está aqui, ó, é fácil. Ctrl T, você vai lá e vira. Tá? E você escolhe a tua paleta de cores. Aí você olha e diz, agora começou a ficar legal, né? Porque eu posso dar um print screen nisso aqui e eu jogo isso para amarelo, eu queria um pouquinho mais laranja. Você pode mexer por aqui, ó, e você vai controlando as suas cores dentro de uma mesma paleta. Então, o que você tem no final? Essas cores que você está escolhendo aqui, elas estão todas mais ou menos parenteadas, elas estão relacionadas. E você tem uma paleta reduzida. Em vez de você usar 58 milhões de cores, você tem 10, 15 cores. E essas 10, 15 cores, elas estão funcionando bem. Você tem cor fria, você tem cor quente, você tem cor mais saturada, você tem cor menos saturada, você tem cor oposta, você tem uma complementar, saca? Então, aí você olha e diz assim, mas eu queria um pouquinho mais unida essas cores, mais fechadas, né? Por isso que eu coloquei aqui um outro layer, que é esse cara aqui, ó, que é um color filter. E esse color filter, ele está com roxo, né? Ele está aqui com 40% de roxo. Aí você vai dizer, mas ficou legal, mas eu não queria roxo, eu queria verde. Beleza. Aqui, ó, Ctrl U, você pega a saturação aqui dele, ó, tira ele da frente aqui,
E você pode mudar a cor do filtro, tá? Para um tom de verde. Esse verde ele pode ser um pouco mais saturado, ele pode ser menos saturado, ele pode ser mais escuro, né? E ele vai afetar as cores de acordo com o filtro que está ali dentro de uma paleta reduzida. Você vê como as possibilidades começam a aumentar? É incrível, cara, porque você já fechou as cores que você quer. Depois de fechar as cores que você quer, você muda um pouquinho a variação de saturação, de tons e tal, você começa a achar os microtons de cor que você estava procurando. Além disso, você bota um filtro por cima e você unifica essas cores dentro de uma família de cores pré-estabelecida. Você escolhe as cores. Então, quando você entra com um negócio desse e você vai fazer uma ilustração e você dá um print screen nesse troço, bota num layer e diz assim, essa aqui é a minha paleta de cores. E você pode puxar dessa paleta de cores, você coloca num layer de color por cima e você começa a usar aquelas cores de acordo com o que você quer que elas sejam. E não vai ficar mais fazendo um guesswork de adivinhar as cores que você quer para ver se dá certo. Então, todo o planejamento de cores, ele vem antes de você fazer qualquer tipo de doideira. Você tira a adivinhação do teu projeto, do teu processo de trabalho. Você diz assim, não, eu quero essa cor porque eu quero. Porque essa é a cor que eu estava escolhendo já desde o começo. E quando você vai fazer um trabalho e você tem esse planejamento, tudo fica muito mais fácil. Então, olha só, tem essa tabela de cores, você tem essa aqui de baixo, você tem outras tabelas, né? E de repente você pode dar uma pirada, chegar e dizer assim, não, legal, mas olha só, eu quero pegar essas cores aqui, em vez de sair só virando as cores, eu quero tirar ela do lugar aqui, ó. Eu quero chegar ela aqui, ó. Cadê? Vem cá, é aqui. Ó, você pode trocar não só virar ela para cá, mas você pode deslocar ela do quadro. E você realmente encontrar outras combinações de cores muito mais interessantes, ó. E você tirando esse cara daqui, você tirando esse cara, você pode fazer usando outras tabelas aqui, ó. Por isso que eu coloquei vários discos cromáticos, tá vendo? Você pode fazer disso aqui um outro estudo e pode variar esses estudos com filtros aqui, com saturações e tal. O que acontece? Você consegue ir fechando cada vez mais as cores que te interessam. E na hora de você fazer um planejamento de cores, fazer um color study, qualquer coisa, você está muito mais no controle do que você estaria chutando as cores aleatoriamente, tá? Então, esse para mim, cara, o dia que eu estava vendo a palestra do James Gurney, né? E ele falou sobre teoria das cores, ele mostrou esse processo, cara, minha cabeça explodiu de um jeito, ele disse assim, cara, eu nunca mais vou ser o mesmo, sabe? Eu encontrei o segredo do labirinto, né? A cor deixou de ser um negócio misterioso, esquisito e complexo e dizer, nossa, eu vou passar uma vida inteira e não vou entender esse negócio. E eu cheguei e disse assim, cara, acho que eu entendi o segredo do labirinto. Por isso que eu coloquei o negócio Westworld e tal, porque faz sentido, né? Olha só, se a gente for pensar em temperatura de cor, você tem azuis quentes, né? Assim, como assim, azul? Azul é frio. O que está falando? Está louco? Ou você tem vermelhos frios também, né? Você pode ter laranjas quentes, você pode ter laranja frio, né? E como é que você chega nessa conclusão, né? Como é que você chega nesse ponto de dizer que um laranja é quente ou é frio? É tudo uma questão de comparação. Ele não existe uma cor quente sozinha. Ela é quente em relação ao quê, né? Ao ambiente, às coisas que estão em volta dela. E quem que usa o Colors aí? Alguém usa o Colors no Photoshop? Esse cara aí chama Colors, custa acho que 12 ou 14 dólares, é um preço ridículo para a coisa que vai ser mais eficiente do mundo para você trabalhar cores no Photoshop, tá? Então olha só, jogando aqui no Photoshop, ó, você tem esse carinha aqui, que é o Colors. Ele é um plugin, tá? Você pagou 14 dólares, você instala ele, pá, bota ali, tem o seu login, a sua senha, você pode mudar de computador, né? Você troca ele de computador, ele desativa num, liga no outro. E esse cara aqui, ele tem os esquemas de cor, né? Então, olha só, se você clica aqui, você tem uma cor simples. Você está vendo, tem uma bolinha, você escolhe a cor ali e você tem uma cor simples. Se você clica aqui, você tem as complementares. Então, olha só, é o mesmo esquema que você tem aqui no James Gurney. Olha só, no momento que você tem essa máscara e não essa, tá? Eu vou apagar esses dois aqui, só para a gente ter uma ideia. Roxo e amarelo, você tem as duas complementares.
No momento que você virar o disco cromático, você vai ter complementares do mesmo jeito, porque você está eliminando do disco as cores que você não precisa, sacou? Olha só, aqui tem um esquema muito inteligente, cara. Você tem, além desses, ó, você tem esse cara aqui, que é uma cor dominante, tá vendo? Ó? Você tem isso aqui como uma paleta de cores dominantes. Eu vou até acender este aqui, que fica mais fácil. Que seriam cores frias, e você tem uma cor complementar, que é uma cor de acento. Então você não tem todos os complementares, mas você tem um grupo de cores principais dentro de uma família, e você tem um acento de outra cor. Você pode fazer um ponto luminoso, sei lá, você vai fazer uma casa à noite. Então a lua está deixando todo o teu cenário azulado, tá? Só que dentro da casa alguém acendeu uma lareira. Então dentro da janela você usa a cor do acento. Então em todo o teu cenário você tem um espectro de cores frias, de roxo, de lilás e tal. Só que dentro da laranja, dentro da lareira você tem a cor oposta. E essa cor oposta ela está bem fechada, sem que apareçam as outras cores para te atrapalhar. Então esse é um esquema de cor bem interessante também. Aí você tem, por exemplo, esse aqui, ó, que é uma extensão daquele triângulo, né? E tem essa aqui que para mim parece a mais inteligente de todas. Parece aqueles bumeranguezinhos, sabe, em forma de Y. Só que olha só que legal, cara. Eu não sei quantos de vocês já viram o nome Split Complement para falar de cores. Seria a complementar, né? Você estaria falando de cores complementares, só que ela é partida. Você não tem a complementar cheia, né? Você não tem a cor exatamente oposta daquela cor principal, mas você tem duas opções de cor como complementares. Então, olha que legal, você tem o azul ali como cor principal, sacou? Você tem do lado esquerdo o que seria a complementar, só que num tom quente. E do outro lado você tem uma complementar fria. Isso vale para todo o espectro. Então você não tem a complementar exata. Você tem uma cor dominante e você tem duas opções de complementar, uma fria e uma quente. Você diz, opa, esse negócio me interessa, porque eu posso fazer uma sombra que tenha um pouco mais de quente ou uma sombra um pouco mais de fria, usando a complementar partida, saca? E quando você vai aqui nesse Colorus, olha só o que eles inventaram, né? A tecnologia junto com a teoria. Porque você tem aqui, ó, a cor principal, tá? Eu estou no verde, beleza. Eu estou no verde, ele está aqui. Olha só, eu tenho duas bolinhas aqui, que é exatamente esse esquema cromático de complementar partida. E onde que ela está que me interessa? É aqui, ó. No momento que você liga esse autosample aqui, ó, tá? Você tem essa cor e aqui você pode ter a complementar dela um pouco mais quente e aqui a complementar um pouco mais fria. Isso, para você fazer uma ilustração com sombras coloridas e tal, bicho, você não vai acreditar o quanto que isso te dá de controle. É um absurdo, porque você está usando a teoria da cor junto com a tecnologia num esquema que funciona, você clica, vai, próximo, você não precisa nem se preocupar com qualquer outra coisa. Você olha, está ali, ó. Se eu for para a cor complementar dela, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais fria, experimenta fazer umas brincadeiras com esse negócio, você não vai acreditar o quanto que isso te dá de controle da situação, né? Para fazer sombra, para fazer pele, para fazer qualquer coisa, árvore, variação de tons de verde na árvore, bicho, é uma loucura, tá? Então é um dinheiro bem investido. Se você fizer, compra o Colorus, $14, você vai ver que vai valer cada centavo, tá? Principalmente por causa desse esquema aqui, tá? E ele tem uma memória aqui das últimas cores que você usou, e aqui você ainda pode mexer com saturação, com intensidade da cor, sabe? Com claro escuro e todas essas... Por exemplo, você quer uma cor mais escura, mas você quer fazer a mesma coisa de sombras coloridas, sabe? Saturada ou menos saturada, ou mais fria, mais quente. É por isso que eu falo que aqui, ó, você pode ter azul quente e azul frio. Se você tiver no laranja, você vai para os outros dois, no Split Complement, você está falando de azul quente e azul frio, tá? Então, isso é muito bacana. Colorus, tá? Depois se vocês quiserem, fala comigo, como é que é o nome daquele troço lá e tal? É fácil de lembrar, tá? Aqui tem uma outra coisa bacaninha, ó. Chama Palette FX, tá? Esse site aqui chama Palette FX. Você sobe uma foto
e ele quebra essa foto para você nas cores principais dessa foto, sem que você tenha que ficar catando ela com conta-gotas. Então eu peguei a foto do Hendrix, e aí eu disse, pô, como é que é? Quais são as cores que eu uso para o Hendrix, né? Então as cores são essas. E aí diz assim, bom, legal, eu tenho as cores cheias. E como é que eu faço para ter, sei lá, usar uma paletinha de cor, mas eu queria as cores na luz e na sombra, né? Aí eu pego no Photoshop e faço o seguinte, eu marco aqui uma área, vou lá no Rui, né? O Hue Saturation. Que foi? O Hue Saturation, você pega nessa área do Hue Saturation e dá uma clareada nela, tá? Aí você pega a área de cima e repete o mesmo índice de clareamento, você faz 2 vezes, um pouquinho numa tardinha um pouco menor. Então você tem 2 variações de claro, eu pego ali, laço, faço a mesma coisa para escurecer, tá? E faço uma segunda vez para escurecer de novo. Então o resultado eu tenho, cara, em 15 segundos, sabe? Eu joguei essa foto lá no Palette FX. O Palette FX já me deu um negócio, eu dou um print screen e jogo no Photoshop. Laço, clareio, clareio, laço, escureço, escureço. Em menos de 1 minuto, eu tenho uma paleta de cores que eu posso usar como referência. Sei lá, você tem um filme para fazer. Assim, mas eu queria essas cores nesse filme, sabe? Eu queria as cores do filme tal, que não tem nada a ver, visualmente não tem nada a ver, mas eu queria essas cores para fazer esse filme aqui. Como é que eu faço? Você cata as paletas de cor pelo Palette FX, dá um print screen, você tem um negócio que você usa no conta-gota, você vai lá e vai embora, sabe? Você tem a referência de cor, você tem o filme que você quer, manda bala e está em casa, tá? Isso aqui para referência de um filme para o outro, de uma imagem para outra, é uma puta solução, tá? Aí você pega qualquer imagem e não custa nada, isso aqui é gratuito, tá? Só que você tem que fazer um login, acho que você tem que só criar um acesso para poder jogar as fotos lá para cima, tá? Quando a gente está falando de paleta reduzida, né, e a gente fala de harmonia cromática, né, você vai topar com um puta de um paradoxo. Esse paradoxo é esquisitão, porque você diz assim, quanto menos cores, mais colorido é o resultado. Você diz, mas espera aí, isso não faz o menor sentido, cara. Quanto menos cor, mais colorido parece o trabalho. Exatamente, cara. Em vez de você usar todas as canetas do mundo e você meter cor pra cacete, você se perder naquele monte de coisa, não, faz o seguinte, pega 3 cores e faz um trabalho só com 3. Você pega um lápis de cor, por exemplo, uma caixa de 96 cores de lápis de cor. Pega aquelas 96 cores, escolhe só 3 e faz uma ilustração com 3 lápis e nenhum outro. Você vai fazer um trabalho muito mais consistente, muito mais legal, as cores vão estar muito mais integradas, você vai ter mais controle, vai ser mais fácil e o resultado vai ficar muito melhor. Aí você vai lembrar dessa frase aqui, putz, o Montalvo tinha razão. Quanto menos cores, mais colorido é o resultado, tá? Não esquece disso. Isso é um negócio muito, muito importante, isso é muito bacana. Porque é muito fácil você se perder com uma caixa de 96 cores e dizer assim, nossa, cara, agora eu sou um homem feliz. E 10 minutos depois você está querendo se matar. Porque você vai guardar aquela caixa de lápis de cor, você nunca mais vai usar aquilo. Todo mundo tem uma caixa de lápis de cor em casa, novinha, porque a primeira vez que você tentou usar todas as cores, você se frustrou, você não vai jogar fora, porque alguém te deu aquela caixa de lápis de cor, bonita pra caramba, carandache, não sei o que, custou uma fortuna, você bota na gaveta e nunca mais usa. Quem nunca? Né? Eu tenho. E eu só consegui realmente usar esses lápis de cor quando eu comecei a pensar em menos cores. Então, para cada trabalho, poucas cores. Aí eu vou guardar aqueles lápis, para um outro trabalho, outras poucas cores, sabe? Mas nunca todas as cores ao mesmo tempo. É que nem piano, cara. Você não vai tocar as notas todas sabe, meter o cotovelo no piano e tocar 15 notas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Você tem que aprender a tocar acordes. E quando você está fazendo escolha de cores, você está fazendo acordes de cores, né? É o que... Olha, esse conceito aqui é muito legal. Quando eu ouvi o cara falando isso a primeira vez, eu digo, como assim, cara? O que quer dizer mature colors, sabe? Como é que é esse papo? Esse cara, quem falou isso foi Gary Kelly. Esse Gary Kelly é um cara para ser estudado, tá? Se puder anotar o nome dele, dar uma olhada no Google, sabe? Ver os negócios que ele tem no YouTube, bicho, é fantástico. Ele é o cara que falou de cores maduras, tá? E quando eu perguntei para eles, bicho, eu não entendi, que papo é esse de cores maduras, né? Como é que é uma cor madura e uma cor...
verde, né? Qual que é a diferença de uma cor madura para uma cor não madura? Ele diz assim, é a cor que você vai desaturar ela, você vai misturar ela com outras para ela ficar uma cor mais inteligente. Então você provavelmente vai fazer um que a gente chama de underpainting, sabe? Você pinta por baixo algumas cores e você vai pintar por cima dessas cores outras cores. E ela vai carregar um pouco da cor de baixo na cor que você meter por cima, sabe? E essas combinações de layers de cores vai trazer um resultado de cores maduras para você. É isso que ele quis dizer, que a cor que sai do tubo de tinta, ou a cor pura, é uma cor feia. Para que ela se torne uma cor madura, você põe outra cor misturada com ela, principalmente em camadas, né? E você vai botando uma cor por cima da outra, por cima da outra, por cima da outra. Essa vibração de uma cor dentro da outra, ela vai trazer a mature color, saca? E ele conhece, cara. Ele sabe fazer os copinhos do Barnes & Nobles, tá? Não, eu tô brincando. Esse cara fez os copinhos do Barnes & Noble, mas ele fez outra coisa no Barnes & Noble. Se você for para os Estados Unidos, em qualquer loja da Barnes, né, qualquer livraria da Barnes, você vai encontrar no café os painéis desse cara, de todos os Estados Unidos. Puta trabalho gigantesco que ele fez. E aí vira e mexe, os caras abrem uma nova loja da Barnes e fazem um outro café e eles pedem um outro painel para ele. Então ele tem vários painéis nos Estados Unidos, onde todos os cafés da Barnes são pintados em pastel por ele. O cara conhece pra cacete. E ele é um cara de uma inteligência fora do normal, assim. Então ele tem uma puta cultura. E quando ele fala, sei lá, de Orwell, quando ele está falando de, sei lá, de algum autor e tudo mais, é porque ele já leu muito sobre esse cara. Ele conhece muito de filosofia, de literatura, de culturas antigas. É um absurdo que esse cara conhece, tá? E ele foi convidado para fazer o mural do data center do Google, que é um absurdo também, cara, porque esse troço tem acho que 27 metros de altura, por, sei lá, quase 150 de largura. E como é que ele vai pintar esse negócio? Ele diz, bom, se vocês procurarem isso daí no YouTube, vocês vão ver todo o processo. Ele fez isso em papel, ele usou monotipia e pastel, né? Ele fez o projeto, ele fez os desenhos, e depois os caras escanearam isso, quadricularam esse negócio digitalmente, e para cada pixel eles fizeram uma latinha de tinta e eles botaram os caras pintando isso pixel por pixel no painel de acordo com números. Então você tem um negócio ali, você tem um quadradinho, está escrito 6.447. O cara vai e diz assim, 6.440, tá, é isso aqui. Ele pega a tinta e pinta aquele quadradinho com a cor do número tal. Ele vai para o outro quadradinho e pinta com outra cor, com outra cor. Eles fizeram pixel. Sabe? E o resultado desse negócio ficou inacreditável, cara. Ficou lindo, né? Porque o Gary Kelly é um dos caras menos tecnológicos que você vai ver na sua vida. Então é estranho ele ter feito o painel do Google, né? Mas é legal. Esse outro cara chama Bill Sienkiewicz, e ele trabalhou nessa peça aí quando ele estava estudando. Ele era aluno ainda, estudando artes, e o objetivo desse projeto que ele falou é assim, a gente tinha que fazer uma imagem que tivesse muito mais ligada no claro escuro do que na cor. Então você tinha só preto e vermelho para pintar em papel branco. Então te vira. O que você puder fazer com preto e vermelho no papel branco, pinta aí e traz o resultado amanhã. Ele fez isso, né? É porque é um gênio, né, cara? Nós não. Então a gente tem que estudar pra cacete e ainda vai dar muita cabeçada. Mas o Bill Sienkiewicz, ele conseguiu pegar entre preto e vermelho, pensou em claro e escuro, e ele colocou acentuações de vermelho no preto para virar um marrom e tal, e virou esse negócio aí. Então é pouca cor e muito contraste, que faz todo o sentido com o que a gente está apresentando desde o começo, né? Olha só, aí ele explorou um pouco mais de cor, mas ainda assim o forte dessa imagem é claro e escuro. Você está vendo muito contraste e as cores estão servindo quase como se fosse sabe, a cobertura do bolo ali, sabe? Mas o bolo mesmo, ele é feito de claro e escuro, tá? Aí a gente vai ver, cara, o Wes Anderson, por exemplo, ele tem 2 vídeos no YouTube que são incríveis, né? O Wes Anderson é o diretor de cinema, né, que fez o Grande Hotel Budapeste, sabe, tantos outros. Se você procurar Red and Yellow, né, com esse cara, você vai encontrar tudo isso aqui, ó. E tem um deles que é um vídeo maravilhoso. Aí você olha e diz, cara,
olha só, eu consigo reconhecer um filme do Wes Anderson, mesmo que eu não saiba que filme que é, porque ele tem uma paleta com a cara do Wes Anderson. O Wes Anderson criou um mecanismo de filmagem, sabe, uma ideia, um conceito de cores tão bem definido, tão marcado, que você olha assim, nossa, se não for o Wes Anderson, é alguém copiando o Wes Anderson, saca? Porque é a paleta dele, é como se fossem umas cores dele, ele tomou posse daquelas cores. E você olha e diz, como é que o cara faz um negócio desse? Como é que o cara inventa uma cor e parece ele? É porque ele começou a reduzir a paleta. Então ele faz um filme de acordo com a paleta reduzida, nesse caso é amarelo e vermelho. E o amarelo e vermelho no cinema tem a cara do Wes Anderson, sacou? Olha lá, você tem esse aqui que é um outro filme interessante que é o Symmetry, né? Na verdade é uma coletânea de vários filmes do Wes Anderson onde mostra que ele faz muitas cenas baseadas em simetria espelhada. Aí como é que... Peraí, mas eu sempre ouvi falar que a gente, se fizer simetria, vai estragar o trabalho. Não, evita a simetria. Evita a simetria. Você não pode fazer um trabalho que seja totalmente espelhado um lado do outro, simétrico. Aí você vai ver o Wes Anderson fazendo isso direto e ele fez a carreira dele em cima de simetria. Mas ele diz, filho da mãe, cara. Não, peraí, ele é o Wes Anderson. A gente não. Então a gente não faz simetria, deixa a simetria para o Wes Anderson, assiste o filme e não faça simetria nos seus trabalhos. Porque a simetria na nossa mão não vai ficar absolutamente genial e não vai ter consistência aqui no trabalho dele. Então, assim, tem algumas regras que a gente pode quebrar. E esse cara aprendeu a quebrar a regra de um jeito elegante. Se a gente tentar quebrar essa regra, vai ficar uma porcaria. Não sei que, sei lá, existem exceções, né? Mas a maioria das vezes você vai fazer simetria e vai ficar uma porcaria. Aí você pode escolher, né, vários atores, vários diretores de cinema para poder estudar o trabalho cromático deles e tentar entender o que um faz de diferente do outro. Se você digitar no Google, né, os melhores diretores de cinema e tal, você vai encontrar uma lista de gente e a maioria das vezes você vai... esse eu conheço, esse aqui, mas quem é esse? E aí seria legal fazer uma pesquisa para tentar entender quem são os caras que você não conhece, que são os 50, faz parte dos 50 maiores diretores de cinema do mundo, né? Como é que eu não conheço esse cara, sabe? Aí vai lá, tenta descobrir, é uma boa pesquisa, é um trabalho interessante para se fazer. Mesma coisa acontece com fotografia. Você vai chegar e vai falar, puxa, quem que é o fodão das galáxias de fotografia preto e branco, né? Você vai encontrar o Sebastião Salgado. Aí tem gente que olha assim, quem é Sebastião Salgado? Aí você diz, bicho, não, peraí, faz o seguinte, não faz essa pergunta. Eu vou ali tomar uma água, eu volto, você digita ali no Google quem é Sebastião Salgado e daqui a 5 minutos a gente conversa. Teve um aluno que fez isso com o Stanley Kubrick. Eu estava dando uma aula e falei, porque o Stanley Kubrick e tal, e o cara olhou assim e disse, hã? Eu disse, assim, peraí, você não conhece Stanley Kubrick? Eu disse, quem é Stanley Kubrick? Ele disse, não, cara, não fala um negócio desse. Aí eu falei para ele, eu vou tomar uma água, você vai digitar aí Stanley Kubrick, daqui a pouco eu volto e aí a gente conversa, porque eu não posso dar uma aula de imagem se você não sabe quem é Stanley Kubrick, né? E aí você vai lá, por exemplo, pega o Cartier-Bresson, né? E vai entender o que é o Cartier-Bresson e por que ele não tinha tanta foto colorida, sabe? O barato desses caras, a maioria das vezes, é trabalhar com foto preto e branco. Por causa disso, o contraste fala muito mais alto, ele consegue ser muito mais poético, às vezes, do que a cor, né? Não é uma regra, mas acontece. Aí você descobre que o tom, né, é o ator principal e a cor ela é coadjuvante. É louco isso, né? Porque é uma palestra de teoria da cor. Agora, se eu falasse para vocês que é uma palestra de teoria do tom, acho que vocês nem tinham chegado aqui. Ninguém ia querer saber de uma palestra de teoria do tom, né? Teoria do claro escuro. Montal vai falar da teoria do claro escuro. Dane-se, eu não vou ver essa porcaria. Eu queria ver cor, né? Mas é uma enganação, cara. Na verdade, a cor ela é secundária ao tom, né? Mas olha só, tem Oscar para as duas categorias, né? Ator principal e de coadjuvante. Aí você pega um cara que nem o Steve McCurry, né? E ele faz as duas coisas com uma genialidade absurda, né? O Steve McCurry, ele conhece tudo de fotografia e tudo de cor e tudo de expressão e, enfim, é um gênio, é um cara que vale a pena ser estudado também, né? E aí a gente termina falando sobre essas coisas absurdas, né? Que o pessoal fala, não, porque a minha arte é desconstrutiva, eu sou disruptivo, né? Disruptivo, cara. Você é disruptivo. Você desconstrói, né? A tua arte é desconstruir. Faz o seguinte, me mostra o que você construiu antes de você desconstruir. E aí eu vou te levar a sério, né?
Porque o problema, cara, é que tem muita gente, claro que o nosso ambiente de trabalho aqui não permite isso, né? Mas se você está falando com artistas de galeria, você vai ver muita gente falando, não, eu faço uma arte desconstrutiva. Eu digo, tá, bicho, me mostra o que você construiu antes de você demolir. Porque você não pode demolir um prédio se você não ergueu o prédio, né, pô? Então aí o que acontece? Vamos construir primeiro e desconstruir depois, né? Que nem esse cara, por exemplo, né? Você pega esse sujeito que é o Philip Burke, cara, ele está usando umas cores muito loucas aí, né? Tá esquisito essas cores. Mas, bicho, se você for ver, o claro e escuro está tudo no lugar. E quando ele faz uma caricatura, ele entorta uma guitarra, sabe? Ele faz um negócio bizarro, é porque ele conhece anatomia pra caramba. Então, antes de desconstruir e fazer isso, ele estudou anatomia, claro e escuro, todos os fundamentos. Depois que ele conseguiu dominar a parada, é que ele foi quebrar tudo. Picasso fez o mesmo caminho. Picasso, quando ele tinha 19 anos, ele pintava igual Velázquez. E ele chegou a escrever isso. Ele disse assim, bicho, e agora, né, que eu pinto igual Velázquez? O que eu faço? Eu não quero pintar igual Velázquez, eu quero um negócio diferente. Sabe? Desenhar eu já sei, pintar eu já sei. Acho que eu vou inventar um troço que ninguém fez antes. E aí ele criou um negócio que não existia, né? E ele quebrou as regras depois de conhecer as regras. Então, acho que aí tem validade. Quando o cara quebra as regras depois que ele domina, aí ele tem meu respeito. Agora, o cara que só quer chegar para quebrar, não, bicho, primeiro constrói, depois vai pensar em desconstruir, vai. Sim, aí você começa a reordenar, né? Depois de quebrar, ele começa a reconstruir, limitar paletas, e a gente chega de novo no mesmo sistema. Quanto menos cor, mais eficiente fica o negócio, né? Isso é muito bacana, mas você vê que de onde ele saiu? Ele saiu de um fundamento muito sólido, né? Da escola mais clássica, mais realista e purista que existe. Quando ele dominou aquele negócio, ficou chato, assim, agora o que eu faço? Eu vou inventar um troço que não estava aí, né? Esse cara faz muito isso, né? Olha aí, ó. E esses trabalhos são grandes, cara. Ele trabalha tipo 2, 3 metros de altura. É genial, cara. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quem sabe quem são esses dois caras? Eu vou dar um presente. Eu trago amanhã um presente. Quem sabe? Miles Davis e... Não. Vai, acerta, eu trago um presente para você. Quem falou do Miles Davis? Não, Miles Davis sim, é o cara da direita, mas quem que é o carinha da esquerda ali? É o bochechudo. Dizzy Gillespie. Quem falou? Quem falou? Então, eu te devo um presente, quem que falou o outro? Quem falou Miles? Você falou os dois? Então, beleza. Eu não vou te dar dois iguais, mas eu vou te trazer um presente amanhã, tá? Eu esqueci, cara, eu esqueci de trazer, eu ia trazer, é um CD que eu pintei. É o bochechudo, né? Que ele incha assim, parece um sapão, e o Miles. Então, mas olha só, é interessante que o trabalho do Burke, cara, ele é fundamentado naquelas cores malucas e tal, não sei o quê, porque ele pode explorar qualquer cor seguindo uma regra. O claro e escuro tem que estar no lugar. Se o claro e escuro estiver no lugar, ele pode pintar verde na pele da pessoa e vai ficar legal, né? Olha só, ele pintou o Miles Davis de tudo que é cor ali, bicho. Ele pintou a cara do Dizzy Gillespie, sabe? Inclusive os dedos dos caras, eles são tortos, eles não são simétricos. E dá Photoshop e tira a saturação, você vai ver que no claro e escuro essas duas imagens funcionam perfeitamente. O claro e escuro delas está no lugar. Funciona. Se você vai no Photoshop, pega isso aqui, tira a saturação, você vê que a luz está no lugar, você tem luz rebatida, você tem o claro e escuro, você tem tudo funcionando no claro e escuro, saca? Então olha só, quando ele pega e desenha, ele está fazendo a mesma coisa. Ele tem o privilégio de escolher se ele quer cor ou não, né? Porque o claro e escuro está todo ele marcado. Esse é um negócio muito bacana, cara. No momento que você percebe que o claro e escuro é o que realmente faz uma imagem funcionar, você consegue mudar a tua chave. E na hora que você muda a chave e trabalha o teu claro e escuro, qualquer cor que você colocar por cima vai ser muito mais fácil de lidar. Ainda mais quando você tem uma paleta pensada. Então esse para mim é um dos grandes negócios, sabe? Falar de teoria da cor, eu podia ficar falando de sabe, um monte de nomes e coisas e tal,
mas peraí, o que isso vai ajudar vocês? Eu quero que vocês saibam o seguinte, na hora que você tiver claro e escuro funcionando, todos os teus contrastes estão legal, e você tem aquela paletinha de cor que você já planejou, aquele esqueminha de disco cromático, meu, eu não preciso falar mais nada, você já está resolvido, vai lá e faz um trabalho, sabe? Então, olha só, para terminar, né? A cor é um labirinto, né? E o tom, o claro e escuro, é a solução desse labirinto. E aí esse cara gostou de saber dessa notícia, né? Ah, agora eu entendi, né? É isso aí, gente. Valeu. Valeu. Obrigado, gente.